O Botafogo recebeu o Cruzeiro no Rio de Janeiro e saiu na frente com esse gol contra de Amaral. Lançamento em velocidade para Herrera, que fez o segundo. Mas o Cruzeiro estava vivo. Anselmo Ramon diminuiu. Everton empatou. E aí o juiz marcou pênalti para o time mineiro. O Wellington Paulista fez virada em apenas 6 minutos. Placar final: Botafogo 2, Cruzeiro 3. Cruzeiro e Sport jogaram em Varginha. O juiz deu pênalti em Everton. O Wellington Paulista bateu e fez o gol da segunda vitória seguida da Raposa. Em Minas, Souza passou para Wellington Paulista, que driblou o goleiro Wilson e completou para as redes. Cruzeiro 1-0, placar final. Léo levantou na área, a bola espirrou na zaga e o argentino Montijo acertou uma bomba no ângulo. Cruzeiro 1, Vasco 0. Wellington Paulista recebeu na entrada da área e deu um toque por cima do goleiro. Golaço do Cruzeiro, 2-0. O Vasco diminuiu. Felipe cruzou, o goleiro Fábio saiu mal do gol e Rodolfo arriscou de cabeça. Cruzeiro 2-1. Tinga avançou pela direita e cruzou para Anselmo Ramon fechar o placar. Final: Cruzeiro líder isolado do Brasileirão 3, Vasco 1. Em Belo Horizonte, Luiz Fabiano aproveitou a falha do zagueiro Rafael Donato para marcar São Paulo 1, Cruzeiro 0. Mas Rafael Donato não se abateu e foi para o ataque para empatar o jogo nessa cabeçada, 1-1. Luiz Fabiano, olha aí, dividiu com o zagueiro. A bola sobrou para Lucas, que marcou o segundo do tricolor paulista. No segundo tempo, o goleiro Fábio defendeu o chute de Cortez, mas não impediu o gol de Jadson. São Paulo 3, Cruzeiro 1. O segundo gol do Cruzeiro saiu em outra cobrança de escanteio. Dessa vez, Léo desviou de cabeça para Rafael Donato. Olha ele aí, marcar de novo. Rafael Donato, 3-2. No Beira-Rio, Inter e Cruzeiro, Oscar aproveitou o passe de D'Alessandro e fez 1-0 para o Colorado. Leandro Damião fez o segundo do Inter. De bicicleta, Léo descontou para os mineiros. Final: Inter 2, Cruzeiro 1. Mesmo fora de casa, o Grêmio partiu para cima do Cruzeiro. E depois do cruzamento, Marcelo Moreno de cabeça abriu o placar. Kleber aumentou para o Grêmio. E ainda teve mais. Marcelo Moreno encontrou espaço entre os marcadores para tocar no fundo da rede. Nos acréscimos, Wellington Paulista diminuiu para o Cruzeiro, de pênalti, mas já era tarde. Final: Grêmio 3, Cruzeiro 1. No Canindé, em São Paulo, Português e Cruzeiro. Rogério derrubou Borges na área, pênalti. O Wellington Paulista foi para a cobrança e marcou. Contra-ataque do time mineiro e Diego Renan ampliou para o Cruzeiro, 2-0 em cima da Portuguesa. O único gol da partida saiu no final do primeiro tempo. Ceará cruzou para Borges fazer o primeiro gol dele pelo Clube Mineiro. Final: Cruzeiro 1, Flamengo 0. Quem entrou em campo também? Corinthians e Cruzeiro. Corinthians jogando em casa. Primeiro foi de pênalti, Jorge Henrique foi derrubado dentro da área. Chicão bateu e fez Corinthians 1-0. Depois, olha só que golaço com estilo. Paulinho recebeu do Danilo e soltou a bomba para fechar Corinthians 2, Cruzeiro 0. Em Minas, o Cruzeiro enfrentou o Palmeiras. O juiz marcou pênalti para o time mineiro. O lance gerou muitas reclamações de Filipão e 2 jogadores do Palmeiras, já que a falta aconteceu fora da área. Mas Borges bateu e fez o primeiro. No segundo tempo, Tinga lançou o Alisson, que cruzou. O artilheiro Borges apareceu para fazer o segundo. O Palmeiras diminui com Barcos, mas foi só. Final: Cruzeiro 2, Palmeiras 1. A Ponte Preta foi a Belo Horizonte, saiu na frente do Cruzeiro com Cicinho. Borges empatou para os donos da casa. Marcinho bateu falta e a bola morreu no fundo da rede. Ponte Preta 2, Cruzeiro 1, placar final. Hora de Santos e Cruzeiro. Quem abriu o placar? Santos na Vila Belmiro, Felipe Anderson. No meio da rua, uma bomba no ângulo, 1-0 Santos. Depois da falta, o Léo desviou de cabeça para a área. Quem estava lá, o Borges, ex-Santos, conseguiu girar e fazer o gol. Teve mais um do Santos, Vitor Andrade, completou ali já para as redes. E o Cruzeiro empatou com o Ceará, cobrança de falta bonita no segundo tempo. Santos ficou na frente mais uma vez, Durval, olha só, confusão na área. E o Durval, esperto, estava ligadaço, colocou o pé ali para completar para o gol. E aí o quarto do Santos veio com o Bill.
Final 4-2, Santos em cima do Cruzeiro. Agora Pituaçuba e Cruzeiro. Ceará cruzou da direita, a zaga tentou afastar e Montijo estava lá para conferir. Cruzeiro 1, Bahia 0, final. No estádio Independência, Cruzeiro e Fluminense, quem abriu o placar? O Wellington Paulista, depois da cobrança de lateral do Ceará. Meio polêmico a esse gol, os jogadores do Fluminense reclamaram que o Wellington Paulista botou a mão na bola, olha só, nesse lance. E ele acabou completando para o gol, Cruzeiro 1-0. Fluminense empatou com o Fred, de cabeça, artilheiro isolado no campeonato com 9 gols. Ficou nisso mesmo, final 1-1 entre Cruzeiro e Fluminense. Agora, Coritiba e Cruzeiro. Lucas Mendes mergulhou para fazer o primeiro do time paranaense. Ayrton bateu a falta e ampliou. Roberto invadiu a área e chutou forte. Terceiro do Coxa. E ainda deu tempo para mais um. No contra-ataque, Anderson Aquino ficou livre e fez Coritiba 4, Cruzeiro 0, placar final. Everson cruzou da esquerda e o Alisson chegou de carrinho. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 0. A bola sobrou na área cruzeirense. Leonardo Silva acertou um belo chute. Empate do Galo, 1-1. No início do segundo tempo, torcedores do Cruzeiro jogaram vários objetos no campo, inclusive um pedaço de bolo. O árbitro Nielson Nogueira também foi alvo e paralisou a partida por 7 minutos. A polícia prendeu alguns torcedores do Cruzeiro. Aos 44 do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho arrancou do meio de campo, driblou 2 e tocou com calma para o gol. Virada do Galo, 2-1. Mas aos 56 minutos, depois de muita pressão do Cruzeiro, Montijo cruzou rasteiro e Matheus empurrou para a rede. Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 2. Atlético Goianiense e Cruzeiro. O Borges fez para o Cruzeiro depois do escanteio cobrado pelo Montijo. O Borges ali já caindo, fez 1-0. O goleiro Márcio perdeu o pênalti para o Atlético Goianiense, uma grande chance. E aí o Cruzeiro, de pênalti, conseguiu converter com o Wellington Paulista, final 2-0. No estádio Independência, Cruzeiro e Náutico. Os gols só saíram no segundo tempo. Depois de um bate-rebate na área, Borges fez 1-0 para o time mineiro. Everton invadiu a área do Náutico e tocou para Elber aumentar. No finalzinho do jogo, o Wellington Paulista pegou de primeira para fazer o terceiro. Final, Cruzeiro 3, Náutico 0. Cruzeiro e Botafogo no estádio Independência. Souza lançou Borges, o atacante chutou e no rebote, Tinga fez o Cruzeiro 1-0. Felipe Gabriel lançou o Sidorf, que pegou de primeiro um golaço 1-1. Felipe Gabriel escorou para Sidorf, o holandês mais uma vez de primeira, fez o gol da virada. Sidorf ainda participou do terceiro gol. Ele encontrou o Jadson livre na área. O volante driblou o goleiro e fechou o placar. Botafogo 3, Cruzeiro 1. Sport e Cruzeiro. O zagueiro Diego Ivo falhou na saída da bola e o Wellington Paulista tocou para o Wallinson marcar Cruzeiro 1-0. William Rocha lançou a bola para Retielli. Com o toque de cabeça, o meia pernambucano encobriu o goleiro e empatou o jogo. Gilberto invadiu a área do Cruzeiro e tocou no canto para virar o jogo. Sport 2, Cruzeiro 1. Placar final. Em Florianópolis, João Paulo cobrou bem a falta figueirense, 1 Cruzeiro 0. De cabeça, Aloísio fez o segundo e fechou o placar. Cruzeiro e Vasco jogaram em Varginha. Everton fez o cruzamento e Renato Silva desviou contra o próprio gol. 1-0 para o time mineiro. Bola na área e Nilton aproveitou o rebote para empatar. Final, Cruzeiro em 8º lugar 1, Vasco em 4º, também 1. No Morumbi, o meio-campo Ganso se apresentou para a torcida do São Paulo. Quando a bola rolou, o tricolor só conseguiu fazer o gol da vitória aos 22 minutos do segundo tempo. Douglas cruzou para a pequena área e Osvaldo finalizou de cabeça. São Paulo 1, Cruzeiro 0. Em Porto Alegre, Anselmo Ramon marcou Cruzeiro 1, Grêmio 0. Marcelo Moreno empatou. Leandro chutou, Fábio defendeu e Marquinhos completou. Grêmio 2, Cruzeiro 1. Vamos em Cruzeiro e Portuguesa. Valdomiro vai botar a mão da bola dentro da área. Pênalti. Marcado, Montijo bateu e fez 1-0 Cruzeiro. Que ainda marcou um segundo, jogada lá pela esquerda. E o Souza, bonito, olha só, de primeira parte de dentro do pé. Chutou no canto ali, 2-0 Cruzeiro na Portuguesa. Ramon cruzou na área, Wagner Love tocou e Liedson só completou. Flamengo 1-0.
Everton recebeu o cruzamento de Martinútil e desviou de cabeça. Final Flamengo 1, Cruzeiro também 1. O Cruzeiro recebeu o Corinthians em Varginha. Martinútil cruzou para Anselmo Ramon abrir o placar. Martinútil tabelou com William Magrão e definiu o placar. Cruzeiro 2-0. Em Araraquara, Palmeiras e Cruzeiro. Marcos Assunção cruzou e Barcos fez de cabeça. E o próprio Barcos fez o segundo, com um toquezinho por cima. Palmeiras 2, Cruzeiro 0. A Ponte Preta recebeu o Cruzeiro em Campinas e venceu com este gol de Roger, 1-0. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o Santos saiu na frente do Cruzeiro. Arouca fez boa jogada e Neymar marcou. Erro na saída de bola do time mineiro. André tocou para Neymar e o craque, mesmo marcado, teve calma para fazer mais um. 2-0 para o Santos. Neymar fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Felipe Anderson fazer o terceiro. Agora boa jogada de Miralles e Neymar fez o terceiro dele, quarto do Santos. Final, Santos 4, Cruzeiro 0. No estádio Independência, Gabriel cobrou escanteio, Fabinho escorou e Farrell, livre, fez Bahia 1, Cruzeiro 0. Depois do escanteio, Anselmo Ramon escorou de cabeça e Martinútil empatou para o Cruzeiro, 1-1. Martinútil recebeu um belo passe de Anselmo Ramon e bateu de primeira para virar a partida, Cruzeiro 2-1. William Magrão viu Marcelo Lomba adiantado e colocou por cima do goleiro, Cruzeiro 3, Bahia 1, placar final. No Engenhão, Gum derrubou Anselmo Ramon dentro da área e o juiz marcou pênalti. Montijo cobrou e fez Cruzeiro 1, Fluminense 0. Elber recebeu de Anselmo Ramon, invadiu a área, driblou 2 e chutou cruzado para marcar um golaço e ampliar o placar. Apesar da derrota, a torcida, os jogadores e a comissão técnica do Fluminense festejaram muito a taça de campeão brasileiro. É o 4º título da história do tricolor das Laranjeiras. Em Minas, o Wellington Paulista abriu o placar para o Cruzeiro aos 7 minutos do primeiro tempo. 1-0 no Coritiba. Leandro Guerreiro pegou a rebatida e ampliou a vantagem. Cruzeiro 2, Coritiba 0. No último minuto do jogo, Everton Ribeiro recebeu de Robinho e chutou de primeira. Final, Cruzeiro 2, Coritiba 1. No Clássico de Minas Gerais, um jogo cheio de viradas. O Atlético saiu na frente com Bernard. Martinútil subiu bem e cabeceou forte para empatar. E a virada do Cruzeiro, Everton recebeu pela esquerda e bateu cruzado 2-1. Aí o Atlético empatou de novo. Depois da cabeçada de Leonardo Silva, a bola ainda desviou antes de entrar. Mas o árbitro creditou o gol ao zagueiro do Galo. E o outro zagueiro, Hever, também fez de cabeça para fechar o placar. Virada do Atlético, 3-2. Com a vitória, o Galo terminou em segundo lugar e garantiu a vaga direto na fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro ficou em 9º lugar.